gente muda de assunto aqui. Recentemente, a Petrobras anunciou investimentos para perfurar 15 postos na margem equatorial para exploração de petróleo e gás natural. A margem equatorial abrange 2.200 quilômetros ao longo da costa norte e nordeste do Brasil, passa por 6 estados. E esse anúncio preocupa os ambientalistas. O porquê disso nós vamos entender agora com Carlos Bocuí, nosso amigo presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, sempre muito bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Tudo bem, Bocuí? Boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar de volta. Alegria toda nossa. Quais são os principais riscos ambientais nessa exploração de petróleo e gás na margem equatorial, Bocuí? Bom, nós temos ali dois problemas. Um problema é a alternativa locacional, que é a história mais antiga do poço Morfo, né, que é o nome de uma borboleta da Amazônia, que está em processo de perfuração na região da foz do rio Amazonas. Então aí é uma questão de alternativa locacional. É um local inapropriado devido aos impactos ambientais. Agora, o grande problema com relação aos diversos poços que estão sendo anunciados é o custo ambiental que isso representa, porque o Brasil tem alegado, através das suas declarações de exploração de petróleo para o saldo comercial brasileiro, que vai lucrar aproximadamente, com a venda de 10 bilhões de barris, 600 bilhões de dólares. Só que hoje se sabe que o custo ambiental disso é de 5,4 trilhão de dólares. Tá? Quer dizer, você tem uma relação de 9 para 1. A cada 1 bilhão de dólares que você ganha com a venda do petróleo, você paga 9 milhões de impactos ambientais em todo o planeta. Então, é uma conta que não fecha. Então, essa perspectiva de nós explorarmos petróleo em plena crise climática, né, de emergência climática que o mundo atravessa, representa um risco perigosíssimo para o futuro, atingindo principalmente os mais vulneráveis, né? Então, essa questão realmente da exploração do petróleo, ela tem que ser feita uma conta precisa sobre quem paga a conta, né? Que não é a mão dos poucos que recebem os lucros do petróleo. Bocuí, com certeza, o estrago pode ser muito grande, né? Mas assim, esses estudos ainda precisam ser feitos, né? Esse anúncio da Petrobras, falta também licenças ambientais, aval do IBAMA. Isso deve demorar? Para quando que, de repente, deve ser, se for autorizado, começar essa exploração? É daqui a muitos anos? A Petrobras pretende viabilizar essa extração dentro de 5 anos, né? Só que nós temos hoje a constatação de que de 2 anos para cá, principalmente de 2023, 24, 25, nós tivemos um acirramento da condição climática, o que leva ao entendimento de qualquer aventura hoje de extração de petróleo, hoje em dia, né, hoje, já é temerária. Imagine nesse processo de aquecimento global você ter uma extração daqui a 5 anos, quer dizer, além de toda essa questão de ser muito mais caro para a sociedade o malefício do que o benefício, né? Por outro lado, você tem ainda uma questão de tempo inadequado, quer dizer, você começa a investir num período onde certamente a questão do petróleo ela estará sob forte pressão internacional, né? E todos aqueles que emitirem, certamente, hoje está acontecendo muito isso, a judicialização, então o Brasil fica aí com as suas digitais impressas numa extração de petróleo que vai provocar impactos ambientais em todo o mundo, né? Então esse é outro agravante da situação, o investimento previsto para daqui a 5 anos, e aí a situação, do ponto de vista planetário, estará bem pior. Bocuí, agora tem algum risco durante a exploração desses poços? Eu pergunto isso principalmente para a pesca na região. Pode ser afetada diretamente? Sim, aí a questão da alternativa locacional. Onde você realiza o empreendimento, né? O malefício é global, é para o mundo todo. Porém, quando você extrai petróleo e tem um vazamento,
naquela região, principalmente na região da Foz do Amazonas, as correntes marítimas são muito fortes e elas tendem a levar vazamentos, como a gente conhece ao longo da história, aconteceram vazamentos que permaneceram em águas profundas, vazando durante um ano, né, como no Golfo do México. E aí essa mancha de óleo atinge áreas de manguezais, áreas de pesca artesanal, prejudicando as populações que dependem da pesca para a sua sobrevivência, né? Então, essa é uma das grandes questões, é você, além de evitar o impacto global, evitar o impacto localizado decorrente de possíveis vazamentos desses poços de petróleo. E, Bocuí, na sua avaliação, é possível, de alguma forma, conciliar, né, a exploração de petróleo e gás nessa margem equatorial com a preservação das espécies, até com territórios indígenas ou não? Essa exploração definitivamente prejudica muito e não tem esse retorno. O que a gente pode dizer é que não há nenhuma expectativa de viabilidade econômica para a exploração do petróleo quando a gente faz a conta ambiental, né? Então, nesse sentido, manter o petróleo embaixo da terra é o melhor que a humanidade pode fazer, né? Aliás, essa é a opinião dos maiores cientistas do mundo ao longo de anos de discussão, né? É a erradicação realmente da extração de petróleo para que você tenha um mundo com alternativas de energia limpas e, portanto, não venham a condenar o nosso futuro a riscos muito fortes. É o que a gente vê hoje na questão dos eventos climáticos extremos, né? Bocuí, ainda olhando para a questão ambiental, o que é o grande sistema de recifes da Amazônia e qual o risco que ele corre com essa exploração de poços de petróleo? Bom, os recifes, eles têm uma característica que é a sua sensibilidade, porque ele é feito de micro-organismos e quando o óleo, o petróleo que vaze atinge esses locais, até fluidos, né, utilizados para a extração de petróleo, para facilitar o processo, eles acabam impactando duramente os recifes, que são uma base da cadeia biológica planetária, né? Inclusive para o fornecimento de pescado para o oceano. Esse é um ponto. E outro ponto é o aquecimento global, que ele acaba também prejudicando. Quer dizer, se você prejudica com a extração de petróleo, com impacto direto de óleo nesses locais, você também prejudica ao longo do tempo o maior aquecimento das águas e também com a penetração de mais luz solar nesses locais. Então, de qualquer forma, é um elemento ecossistêmico importante que fica muito vulnerável diante da exploração de petróleo. Bocuí, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no TJ Aparecido, esclarecendo, né, os perigos dessa exploração e o telespectador também está acompanhando com a gente.